Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública espírita no formato virtual, hoje com o tema Confiança. O palestrante da noite é o nosso amigo Eduardo Solano. O cenário de pandemia em que ocorre a suspensão generalizada das sessões de intercâmbio direto, alternativas virtuais de estudos de forma segura, com bases em Jesus e em Allan Kardec, se fazem presentes para a continuidade dos trabalhos na Casa Espírita. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações e em nossos lares neste momento. Que consigamos estar aptos a receber toda a harmonia, paz e energia para que estejamos preparados a nos tornarmos seres melhores a cada dia. Que a espiritualidade maior possa cobrir nossos corações com a luz sublime do amor, a fim de que consigamos compreender as lições que nos serão ensinadas nesta noite pelo nosso amigo Eduardo Solano, que sempre nos brinda com inúmeras lições relacionadas à seara espírita, descortinando aos poucos o nosso véu da ignorância, nos servindo de inúmeras lições que enriquece e engrandece essa nossa jornada de trabalho e de provas, para que o amor se faça presente em nossa morada. Que consigamos traçar nossos caminhos com leveza e simpatia, para conosco e para com o próximo, hoje e sempre. Muito obrigado, em nome do Grupo Espírita Nossa Casa, pela presença neste momento, e a todos os ouvintes, e ao palestrante da noite pela oportunidade de aprendizado. Seja bem-vindo, Eduardo Solano. Muito obrigado Zé, obrigado a todos por mais esse nosso bate-papo, mais essa nossa troca de ideias, que nós estamos aqui nessa encarnação num constante aprendizado. Tudo o que passa na nossa vida, de uma certa maneira, tanto as coisas boas como as coisas não tão boas, é para nossa evolução moral. Para as coisas não tão boas ainda, a gente acaba, duvidando um pouquinho, mas isso é para minha evolução moral? Mas tenha certeza que lá na frente isso vai acontecer e você vai se lembrar, poxa, aconteceu aquilo lá atrás, não tão bom, mas era verdade, é para a minha evolução moral. E um dos nossos bate-papos de hoje, que eu estava até vendo com o Zé Ricardo, o que nós iríamos falar, acho que tem muito a ver com o que está acontecendo hoje, nesses tempos aqui de pandemia, que é confiar. Confiança. Para tudo a gente tem que confiar. Até uns falam, mas eu confio, mas com o pé atrás. E quando a gente confia, nós nos entregamos. E nós temos vários exemplos. O nosso contexto aqui hoje vai ser o contexto dos ensinamentos de Jesus, o conceito espiritual. Porém, um exemplo aqui que a gente vai falar aqui. Eu vou no mercado e abro lá a seção de congelados e pego uma carne lá congelada, e essa carne tem lá o preço dela e vem marcando lá 1 quilo, 2 quilos. Então. Quantos de vocês pegam essa carne congelada e pesam ela novamente para ver se bate o que está falando ali na etiqueta, na tarjeta? Quantos, Acho que a gente pode até contar nos dedos quem faz isso. Por quê? Um dos motivos é porque você confia no que está escrito ali. E assim é também na nossa vida, no dia a dia. Seja no meu trabalho, eu tenho que confiar nas pessoas, tenho que confiar na minha chefia, nesse casamento que é o trabalho
né, que é a empresa e o empregado e o empregador. Isso é um trabalho de confiança, né? A gente dá e nós recebemos também. Né? No nosso dia a dia, com a nossa família também, são casos de confiança, são casos de aprendizado, e muitas vezes, né, a gente, de novo, confia com o pé atrás, né? E que confiança que é essa? E Jesus, ele nos brinda, ele nos convida a essa reflexão, tá? Muito se falam hoje, né, nessa vacina, sem querer politizar e sem querer jogar ou para A ou para B, né? Muitos falam da vacina, mas é o seguinte, nós temos um órgão que se chama Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se esse órgão atestar a vacina A ou a vacina B, ou tomara que todas as vacinas, se esse órgão atestar dizendo que a vacina é de confiança, cabe a minha decisão, né, de tomar ou não. Mas eu tenho aqui aonde eu posso me ancorar, porque eu tenho um órgão competente que está avaliando a eu usar, né, esse tipo, ou qualquer um outro tipo de medicamento. E assim é para tudo, né? Os rótulos que são nas embalagens, onde tem as datas de validade, etc, etc. E quando a gente fala na nossa confiança moral, e quando a gente fala em fé, né, que é o nosso propósito, o que é a fé? Né? Tem até um texto aqui que eu queria ler rapidinho. Fé é acreditar em coisas que se esperam. Eu acredito naquilo que eu espero. Por que eu acredito em Deus se eu nunca vi Deus? Nós acreditamos em Deus. Nós somos espíritas. Né? Nós acreditamos em um ser superior que é a causa primeira de todas as coisas. Então, eu acredito, eu confio. Logo, eu tenho a minha fé. Essa minha fé inabalável. Nós, espíritas. Aí vai a pergunta de novo. A nossa fé, a nossa confiança realmente é inabalável? Isso é uma reflexão que cada um de nós tem a sua resposta com base no Evangelho, com base na lei de Deus, no mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando ele diz que essa é a lei e os profetas. Com base na doutrina espírita, que é uma doutrina dos espíritos, entre outras coisas, uma doutrina de observação. Quando as casas espíritas estão abertas, nós vamos para o atendimento fraterno. E nesse atendimento fraterno existe a assistência espiritual. E nessa assistência espiritual existem os passes, entre outros. Então, ora, se eu vou lá tomar um passe, fazer um tratamento espiritual, quer dizer o quê? Que eu confio naquilo. Porque se eu não confiasse, eu não estaria indo lá fazer. E muitas vezes nós vamos para esses lugares através da dor nossa, que é uma forma de evolução. Seja uma dor nossa ou seja uma dor de uma pessoa conhecida. Aí a gente fala de cartas consoladoras, nós falamos do próprio tratamento espiritual, nós falamos das preleções, dos bate-papos, porque nas preleções pode ter uma palavrinha que o preletor fala, que o orador fala, que pode ser poxa, era a chavinha que estava faltando para eu entender o que está acontecendo comigo. E nós, às vezes, esquecemos que o tratamento, quando nós vamos numa casa espírita, começa desde o momento que nós saímos da nossa casa. Fazemos um passe de entrada, assistimos a preleção, e aí nós vamos para o passe mesmo nas câmaras. O passe nas câmaras é o algo a mais. E nós também temos que ter a certeza e a confiança que o resultado disso depende da minha crença, depende do meu confiar,
depende da minha reforma íntima do meu estado de espírito. E é isso que é legal, que a gente quer trazer para vocês, essa parte de confiança. Pode ir lá, Zé, por favor. Quando os homens conseguirem conquistar a confiança em si e nos outros, a vida na Terra se tornará bem mais singela e fácil de ser vivida. Isso foi dito por Allan Kardec. Allan Kardec, que nós conhecemos, né, do Pentateuco kardeciano, que fez a codificação espírita, através do Livro dos Espíritos, em 1857. Né? Mas os espíritos existem, né? Nós somos espíritos imortais. O que Allan Kardec fez, compilou de uma tal maneira para que nós entendêssemos melhor da onde nós viemos, aonde nós estamos, para onde nós vamos. Tudo isso é feito com base no Evangelho. Tudo isso é feito com base nas passagens de Jesus. Tanto é que o Evangelho, segundo o Espiritismo, é o que versa sobre a parte moral do Cristo. E o que está contido lá dentro do Evangelho é o nosso manual, pessoal, o nosso manual de boa conduta. Olha que espetáculo! Se nós seguirmos esse manual de boa conduta, nós vamos estar dando o nosso passo para evoluirmos aqui nessa Terra. E essa evolução, nós estamos ainda num planeta de provas e expiações. Né? A evolução depende da gente. Depende de nós. Por quê? Porque Deus nos projetou, Deus nos fez para sermos bons, não para sermos maus. E as consequências da vida, através do que nós escolhemos, através das nossas expiações, através do ambiente que nós caímos, seja em qualquer ambiente, nossa casa, no trabalho, na escola, na rua, nos leva a tomarmos as nossas decisões, porque a semeadura é livre e a colheita é necessária. Né? Então, como eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer, entre aspas, né, o que eu quero. É por isso que na pergunta dos espíritos, qual que das duas, né, caridades é aquela que é mais difícil de fazer, a caridade material ou a moral, a revelação dos espíritos diz que todas as duas são importantes, mas a moral é a mais difícil de fazer, né? Porque mexe com a gente, mexe com o nosso eu, mexe na nossa reforma íntima. Imagina isso, né? Quando Jesus disse, perdoai os seus inimigos. Quando Jesus disse, não julgueis para não serem julgados. São só exemplos que ele nos estão dando. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Naquela passagem do leproso, se não me engano, né? Quando ele toca na túnica de Jesus, e o Jesus disse, pode ir que a sua fé te curou. Ele teve fé. Por quê? Porque ele estava com uma dor enorme, uma dor tanto carnal como uma dor espiritual tão grande, que ele foi no último refúgio dele, de tocar na túnica, nas vestes de Jesus. E a fé dele o curou. Assim é com nós no dia a dia. Assim é em todo momento. Nós somos para muitas pessoas os exemplos. Muitas pessoas confiam em nós. Nós aqui nesse habitat nosso, eles confiam na gente. E quando nós fazemos uma coisa que eles, de uma certa maneira, desacreditam, né, eles entram em descrença. Né? Eu entro em descrença com algo que eu já confiei, com algo que eu acreditei. Né? Não com algo que eu não acredito. Que aí que vem a decepção, aí que vem as mágoas. E quem sabe aí também que vem parte da nossa vida quando nós falamos nas depressões do dia, nas nossas depressões. Quando eu quero conquistar alguma coisa e eu não conquisto, aí a minha vibração abaixa. Nós estamos falando de vibrações. Por quê? O meu estado de vibração, o nosso estado de vibração, é que vai depender do que as pessoas com quem eu vou atrair.
ou até mesmo dos espíritos que eu vou atrair. Depende do meu estado de espírito. Depende como é que está o meu nível de vibração, ou alto ou baixo, eu posso atrair aqueles espíritos mais afins comigo. E dependendo dos espíritos, podem vir aqueles espíritos, né, que eu tive alguma desavença no passado, os espíritos zombeteiros, né, aqueles de vampirizar, etc, etc. E é por isso que vigiai e orai sempre. E é por isso que essa confiança da parte moral eu tenho que ter. É que nem aquela criancinha, que a gente até já falou aqui algumas vezes, que a mãe dela vai levar ela para a escola e pergunta para a menina, você vai com a sua mãe para a escola? Eu vou. Você sabe onde é a escola? Não sei. Né? Aí a mãe leva ela lá. Mas como é que você vai vir embora? Ah, minha mãe vai me buscar. Nossa, mas você tem certeza que a sua mãe vai vir te buscar? Eu tenho. Por quê? Porque eu acredito, porque eu creio. E essa criança, essa menina, esse menino, ela acredita que a mãe vai estar lá e vai buscar ela na hora, né, de ir embora mesmo da escola. E é assim a nossa confiança em Deus. E é assim a nossa confiança no Evangelho. Não por confiar, porque a nossa fé hoje, ela é uma fé raciocinada, né? Baseado mesmo em fatos. Né? E a cada dia eu tenho uma oportunidade de melhorar, né? De eu fazer a minha reforma íntima. Ô Zé, pode ir para o próximo, por favor? Aí disse Jesus, a fé é a virtude que transporta montanhas. Contudo, mais pesadas do que as montanhas são as impurezas que estão no coração dos homens e todos os vícios que elas derivam. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, é a fé que transporta montanhas. Depois, com calma, vocês vão ler esse capítulo e lá tem duas passagens, que é aquela da fé de um grão de mostarda, quando os apóstolos não conseguem curar uma pessoa. Aí Jesus fala, pessoas incrédulas, né, de pouca fé, etc. Pois se vocês tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês iam movimentar montanhas. E ele falou isso tudo no sentido literal, né? Que as montanhas são os nossos problemas que nós carregamos, as nossas mágoas do dia a dia, os nossos desesperos, as nossas raivas, o nosso egoísmo. Então eu tenho que trabalhar esses meus defeitos, né? Essas são as minhas montanhas que eu tenho que transportar, que eu tenho que mudar, né? E no livro Redentor, que está aqui comigo, de Edgar Armond, que é até um livro de estudo das escolas de aprendizes, tem uma parte dele que fala das parábolas. E essas parábolas, ele é dividido em três classes. E uma dessas classes é a vida rural, que faz parte dessas duas parábolas, que é o grão de mostarda e da figueira estéril, que nós vamos falar mais para frente. Então, Jesus, quando falava em parábolas naquela época, por quê? Porque ele vivia aquela época do momento. E cada parábola que ele falava, mais ou menos 30 parábolas ou 28, né, que os evangelistas conseguiram sintetizar, mas devia ter muito mais, né? E Jesus, uma coisa interessante, que Jesus não deixou nada escrito, né? Foram todos os evangelistas que foram fazendo, que foram escrevendo, né? E todas elas têm até hoje, para nós, um significado tão grande. A do semeador, né? Do semeador que saiu para semear, essa é espetacular também, né? E ele ia colocando em cada lugar, ele ia jogando as sementes, e as sementes nasciam em solos não tão bons, crescia, depois não dava frutos, etc, etc, até que jogou num solo onde cresceu e deu fruto. E a semente, pessoal, somos nós, né? Os frutos da árvore boa ou da árvore ruim está dentro de nós, está dentro de todos nós. E Jesus ainda disse mais para frente, né, que vão chegar os tempos que nós vamos fazer coisas que ele não fez. Vamos fazer coisas que não fez naquela época, porque lá naquela época não era o momento ainda.
Se passaram mais de 2000 anos da vinda carnal de Jesus, desculpa, e os ensinamentos dele continuam mais vivos do que nunca. Tem antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então, Cristo, né? Jesus Cristo foi a pessoa, né? O ser encarnado enquanto esteve aqui, que Jesus só veio uma vez, né? Ele não reencarnou. Ninguém tem um comentário falando, Jesus reencarnou mais de uma vez? Não, não. Ele veio aqui, encarnou, ele veio uma vez. E deixou nos seus 30 e poucos anos um ensinamento incrível. Né? E antes de Jesus vieram as pessoas, né? Os outros, para fazer a semeadura. Né? Lembra dos trabalhadores da última hora, né? Que vieram fazer, né? O trabalho para preparar a terra para a vinda de Jesus. E depois Jesus foi, né? Teve que ir, e nós aqui com seus ensinamentos precisamos dar andamento. E passaram esses tempos, né? Século I, século II, século III, etc, etc. E os irmãos daquela época acabaram esquecendo esses ensinamentos. Nós estamos falando dos irmãos da igreja mesmo, né? Quantos, né, guerrearam em nome da igreja, acreditando numa fé cega? Quantos acreditam numa fé cega? Nos extremistas. E Kardec diz para nós, em várias passagens no Evangelho, nem tanto ao céu e nem tanto à terra. Nós temos que ter uma palavrinha, e essa palavrinha salva muitos casamentos, né? Que é o bom senso. O bom senso. Nós temos que ter um bom senso, pessoal, para tudo. Nós temos que ser, muitas vezes, os mediadores. Né? Porque muitas pessoas confiam na gente. Eu até brinco, né? Imagina a gente falando aqui para vocês, tudo isso, depois vocês veem eu na rua fazendo as coisas que não condiz do que eu falei para vocês. Como eu vou ficar? Ou seja, como vocês vão ficar perante o que o Eduardo falou? Né? Por favor, você pode ir mais para frente. A confiança do homem em suas próprias forças faz com que ele seja capaz de realizar coisas materiais que não pode fazer quando duvida de si mesmo. Isso está mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 2. Né? Se eu confio naquilo que eu faço, eu consigo movimentar montanhas. Né? E eu posso realizar as coisas materiais. Contudo, eu tenho que tomar cuidado com a minha soberba. Né? Contudo, né, numa outra passagem do Evangelho, né, o que faz a sua mão esquerda, a mão direita não precisa saber, né? Onde fala nessa parte das duas caridades, a material e a moral. Eu faço aquela caridade material, mas eu não preciso me mostrar. Porque eu não tenho... Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou expor um irmão necessitado? E a gente tem vários exemplos. Nós até falamos aí, né, da sopa, né, do sopão, da comida que é feita pelo Genk, que sai para entregar para as pessoas necessitadas. Elas não... Você está fazendo uma caridade material, que está dando um alimento para a pessoa. Também tem a parte moral, que estão indo conversar com as pessoas, porque muitas vezes as pessoas, claro que elas precisam de comida, mas muitas vezes elas precisam também de um carinho, de um afeto, quando puder, de um abraço. Já viram falar na teoria do abraço? Que um abraço, às vezes, expressa todo aquele sentimento que eu tenho por uma pessoa. Tá? Apesar que nós temos a pandemia hoje, mas logo, logo nós vamos voltar a abraçar, a beijar novamente. Né? Então, expõe esse tipo de caridade. Ainda bem que as casas espíritas fazem isso, que as igrejas católicas também fazem, os protestantes, os evangélicos, os templos budistas, que nem numa passagem rapidinho se eu já falei isso, eu peço desculpa, mas vou falar de novo. É o seguinte, num convento, há muito tempo atrás, né, tinha lá
os padres desse convento, desse mosteiro, perdão, e logo de manhã, às 3, 4 horas da manhã, eles levantavam e um deles fazia parte do atendimento dos pobres, dos estropiados, dos mendigos, etc, etc, etc. E eles formavam filas para entrar nesse mosteiro. E todo dia, um dos freis, dos padres, era escolhido para fazer o atendimento, dar comida, dar banho, tratamento, limpar as feridas, conversar, etc. E dentre eles tinha um trabalhador, um padre lá que falasse, eu que sempre queria, mas eu quero conversar com Jesus, eu quero falar com Jesus, meu Deus, por que Jesus nunca conversa comigo, etc. E uma bela madrugada, Jesus apareceu para ele. Só que nessa bela madrugada era o dia dele de trabalhar, de atender os pobres e os estropiados. Né? E agora, Jesus lá na frente dele, apareceu para ele, estava chegando a hora dele tratar as pessoas, cuidar das pessoas. E ele pensou, vacilou, né? O que eu faço? Meu Deus, tá Jesus aqui, e eu tenho que tratar dos irmãos lá fora. E eu sempre quis que Jesus aparecesse para mim. Pois bem, ele apareceu. E agora? Isso foi em fração de segundos, ele pensando. E qual foi a decisão dele, desse padre? Ficar com Jesus ou ir tratar das pessoas? Ele foi tratar das pessoas. Para nós, é o óbvio, é o mais coerente a se fazer. Aí, quando ele voltou lá para os aposentos dele, Jesus não estava. Aí ele falou, poxa, eu fui tratar de todo mundo e Jesus não está aqui, né? Mas ele tratou das pessoas, ou seja, ele foi cumprir com a obrigação dele. E muitas vezes os trabalhadores, ou até mesmo os assistidos de uma casa espírita, nós estamos falando aqui da casa espírita, quando vão pela dor, começam a se tratar e melhoram, só que eles não dão continuidade, não oram orar e vigiar, e etc, etc. Quando chega de novo o dia de eles irem para o centro, né, fazer assim a sua doação, etc., eles, né, já estão bem, eles vacilam um pouquinho. Hoje eu não vou porque vai gente em casa, hoje eu não vou porque tem um jogo de futebol. Aí a hora que abaixa a vibração dele, ele volta de novo para a casa espírita. Né? Então isso, a gente tem que se policiar com isso. Aí voltando para esse padre, né, no outro dia, de madrugada, a hora que ele levanta, quem está lá na cama, do lado da cama dele? Jesus. Jesus aí sim foi falar com ele. E ele falou pro padre, né, ainda bem que você foi atender as pessoas, né, os necessitados. Aí tem aquela passagem no Evangelho, né? Antes de você chegar até Deus e agradecer a Deus, né, se reconcilia-te com teu inimigo. E depois você vai agradecer a Deus. Antes de você agradecer a Deus, vai e faça as suas orações, as suas vibrações para aquele irmão tão necessitado. E depois você vem orar até o Pai. Geralmente nós fazemos ao contrário. Né? Nós primeiro vamos agradecer a Deus, e aquele irmão que está lá precisando, daqui a pouco eu vou te ver, daqui a pouco eu vou falar com você. Né? Mas o sacrifício mais agradável a Deus, está no Evangelho, reconcilia-te com teu irmão. Depois você vem até o Pai. E foi isso que Jesus disse para esse padre, para esse, entre aspas, aí, que cuidava das pessoas. Olha que eu não sou uma pessoa boa de contar história, mas olha que interessante, né? A gente tem vários exemplos. Quantas vezes Chico Xavier deixou de cuidar dele para atender as pessoas? Né? Quantas vezes a gente tem outros exemplos, né? O Papa Francisco disse assim, né? Na rua, dê um sorriso para uma pessoa, pois pode ser a única coisa boa que ele vai receber naquele momento ou naquele dia. Então, se puder, dê um sorriso. Foi o Papa Francisco que disse. A gente até brinca, né? Fale bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para a pessoa. Quando você sair para trabalhar, né? Beije a sua esposa, os seus filhos, né? Ou quando você sair de casa, etc. E vice-versa. Né? Esses laços de confiança mútua, é claro que a gente vive num mundo aí que
A gente trabalha mais com desconfiança do que com... Nós vemos mais as desconfianças do que a confiança, né? Mas quando nós tivermos a oportunidade de exercer a nossa fé, pessoal, temos que fazer. Quantas vezes nós podemos ter passado do lado de Jesus e ficamos na indiferença, né? Nenhuma vibração nós fizemos. Zé, pode ir, por favor? Tem uma passagem no livro Vinha de Luz, que é uma obra de Chico Xavier, através do mentor dele, do benfeitor dele, que é Emmanuel. Nesse livro, Saibamos Confiar, no livro Vinha de Luz, no item 86, que diz assim, eu vou até ler bem rapidinho, tá? Não andeis, pois inquietos. Né? Não andeis, pois inquietos. Jesus disse isso. Isso está em Mateus 6,31. E quer dizer assim, Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. Jesus não recomenda nós sermos indiferentes, nós sermos irresponsáveis. É óbvio, é óbvio, é óbvio. O mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. O mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Olha que interessante. Orai e vigiai. Está escrito aqui. Né? Então ele disse isso. Por quê? Há tantas formas de eu fazer a caridade, entre uma delas é a oração para aquele irmão que mais necessita. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nós achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nós defrontamos com inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Nós nos defrontamos com as atrocidades ainda que aparecem. Né? Inclusive, na doutrina espírita também nós nos defrontamos com isso. Será que todos nós temos, quando alguém nos indaga qual é a sua religião, será que a gente tem a confiança de falar, eu sou da doutrina dos espíritos? É uma reflexão, pessoal. É uma reflexão. Como eu já escutei pessoas falando também, que eu não posso ser espírita, porque ainda eu não estou nesse nível de bondade. Olha que interessante, né? Eu estou terceirizando as coisas, eu esqueço de fazer a minha, né? Como a gente já escutou, e eu fui disso também, qual é a sua religião na época? Eu sou católico, mas eu sou católico não praticante. Nós já escutamos falar isso. Vai saber se a gente não falou isso. Ou você é, ou você não é. Né? Ou você faz a caridade, ou você segue os preceitos dos ensinamentos de Jesus, ou você não faz. A doutrina espírita não tem o tá dentro ou tá fora. Está dentro. Você está dentro. Depois, mais para frente, a gente vai ver isso aí. Ainda nos defrontamos inúmeras vezes com pântanos e desertos e espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. A confiança através de uma fé raciocinada. O Espiritismo nos mostra isso. E diz que é filosofia, ciência e religião. É o tripé que caminha, né, através da terceira revelação. Quando a gente fala da primeira Moisés, lá nos 10 mandamentos, que veio falar da tábua, do que nós devemos fazer, etc. Quando veio Jesus, através da lei do amor, 2.500 anos depois, e
através da doutrina espírita, em 1857 foi lançado o Livro dos Espíritos, que a fé existe, mas é uma fé raciocinada. O bem e o mal estão aí. Nós fomos projetados para fazer o bem. O mal é a ausência do bem. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes. Derrotistas intransigentes. Não vou nem falar direito isso aqui. Mas lembram dos falsos profetas. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zenite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Marcham atormentadas por desconfianças atrozes. E, por suspeitarem de todos, acabam inabalados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Resumindo, na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras. Sua experiência abarca as civilizações do seu devotamento que nos envolve há milênios. Jesus, na cruz, pediu perdão porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Jesus confia tanto da gente que ele nunca desistiu e nunca vai desistir de nós. Nós vamos vacilar várias vezes, mas Deus é bom, que todo dia nos dá a oportunidade de sermos melhores. Depois, a hora que vocês tiverem um tempo, leem esse livro, peguem essa parte do Saibamos Confiar. Vai mais para frente, Zé, por favor. Aí, lembram das parábolas? Tinha da figueira seca. Vamos lá, Zé, por favor. Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vamos falar rapidamente da parábola da figueira seca. Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo uma figueira ao longe, foi até lá para ver se encontrava algum fruto para comer. Aproximando-se, nada achou, senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. Jesus disse à figueira: que ninguém coma de você nenhum fruto. E os discípulos ouviram isso, mas Jesus fez questão que eles ouvissem. Pode dizer. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, perceberam que ela estava seca até a raiz. Pedro, lembrando-se, disse: olhe, mestre, secou a figueira que amaldiçoaste. Isso está em Mateus, tá? Vamos lá. Jesus, pelo seu magnetismo, poderia destruir as células das árvores. Sabia tudo o que ia acontecer. Jesus, ele está muito à frente de nós. Por isso que ele é o nosso irmão mais velho. Por isso que ele veio a esse mundo materialmente e está dentro de nós, para nós podermos sair, né, esse amor que existe dentro de nós, essa centelha divina, e poder espalhar para o mundo. Às vezes esse amor está aqui, meio, né, lá no fundo do coração, escondido, etc. Mas a gente tem que praticar, através do quê? Através dos ensinamentos, através da vivência. Lembram que a fé sem obras é uma fé morta. Que adianta eu guardar os ensinamentos tudo para mim e não poder repassar para as pessoas um pouquinho dos conhecimentos, né? Vamos lá. Cremos, né, que Jesus, conhecedor das leis da natureza e sabendo que a figueira ia morrer, disse-lhe para não dar mais frutos. Aí a gente vai ver agora mais para frente, por favor. Pode ir. Com o tempo, a obra estéril desaparece. Folhas mortas. Aí tem até uma coisa que a minha esposa não gosta que eu fale, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? Não é isso? Né? Aquele, né? Quanto nós já vimos desses falsos profetas, né? Falando palavras bonitas, né? Aí tem uma passagem no capítulo 28 que fala que o pensamento, né, é tudo, né? Palavras bonitas não são nada. O pensamento é tudo. Aquilo que eu penso, aquilo que sai do meu coração, que importa eu falar palavras bonitas? Porque se dentro de mim eu não faço isso, né? Eu só tenho uma veste, eu só tenho uma casca. Por favor.
Jesus está nessa passagem evangélica chamando a nossa atenção para as obras, não de aparência, mas de real valor para a humanidade. E nós temos tantos exemplos disso. Obras de real valor para a humanidade. Nós estamos falando aqui da parte moral, daquilo que nos eleva moralmente. Nós temos aí as cartas consoladoras de Chico Xavier, nós temos aí a santidade Dalai Lama, que fala que a melhor religião é aquela que nós nos sentimos bem, é aquela que está dentro de nós. E temos tantos outros exemplos, tantas outras obras, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, tantas pessoas que fazem o bem e não se aparecem, pessoas que precisam de tão pouco para viver. Né? Mas a hora quando chegam, dizem que a hora que quando chegava perto de Chico Xavier, a aura dele era tão imensa que a gente, né, parecia tão pequenininho perto dele, né? Mas ele era uma pessoa que iluminava todos. Quem teve essa oportunidade de ver ele pessoalmente, falou isso. Por favor. O verniz da caridade nada vale, pois a salvação da alma está presa ao essencial, não ao que aparentamos ser. Lembra, né? Por fora a bela viola, por dentro tão bolorento. Quantos ensinamentos nós temos, né? Quando nós conversamos com pessoas que a gente às vezes acham que, né, estão lá, são mais uma. Quando vão fazer essas entregas das comidas aí no sábado, quando a gente, eu não, quando vocês aí conversam com essas pessoas, nós aprendemos mais do que ensinamos. Eu tenho certeza disso, porque cada um daqueles irmãos, lá, os moradores de rua, tem uma história para contar. Né? E isso a gente deve humildemente entender, humildemente escutar, né? E humildemente conversar com esse irmão. Alguns casos nós devemos escutar mais do que falar, né? Lembra do curso lá tem muitos cursos, né, de aprendiz, de como se falar em público, etc. Mas curso de escutatória são bem poucos. Aí o Zé falou da CVV lá. É isso mesmo, tá? É um entre 1 milhão às vezes. Mas tem. Vamos lá, Zé. Para a gente refletir. A figueira que secou é um símbolo de todas as pessoas que têm a oportunidade de serem úteis, mas não são. Quantas oportunidades que nós temos, né? E muitos irmãos pensam que fazer a caridade é só caridade material, é um dinheiro, uma comida, etc. Não é isso, não é somente isso, né? Lembra que a gente falou? Uma conversa, uma vibração. Quando nós fazemos as nossas vibrações, nós estamos fazendo essa caridade. E a gente não gasta nada para isso. Essa 1 hora que nós temos aqui é bem pouco. Nós temos lampejos de felicidade. Quem aqui é feliz 100%? Quem aqui é feliz 24 horas do dia? Não é? Vamos lá, Zé. Pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem. Né? Os falsos profetas, pessoal. Vamos lá. Pessoas que podem ser úteis e não são, né? Quantos de nós podemos ser úteis? Cada um. Aí a gente fala isso no centro espírita, né? Todos têm a oportunidade de ser úteis. Todos os trabalhadores, desde aquele que abre o centro, dá uma varridinha, né? Até aquele médium que está dentro de uma câmara de P3B. O que falta, na maioria das vezes, é a fé verdadeira, a fé produtiva, a fé que comove as fibras do coração, ou seja, a fé que transporta montanhas. Né? E as montanhas das nossas vidas. Né? Todos os dias, né, a gente tem que transportar uma montanha. Né? Todos os dias. Mas nós estamos nesse mundo ainda, né? Muitos querem, né, que é até outra brincadeirinha, né, que o mundo acabe em barranco para a gente morrer encostado, né? Claro que não. Né?
Muitos falavam, né? Lembra, a vingança é um prato que se come frio. Nós espíritas não podemos pensar desse jeito. Mas pode ser que no passado a gente pensou. Pode ser que no nosso serviço nós já pensamos isso. Mas a gente tem que ser, no nosso trabalho, a mesma coisa que nós somos aqui na Casa Espírita. A mesma coisa que eu sou na minha casa. Nós temos que ser o mesmo. O Eduardo tem que ser o mesmo. Né? É aprendendo, né? É aprendendo. Nós estamos aprendendo aqui. Eu não posso, no meu trabalho, eu vou colocar aqui o meu ar, aqui, a minha veste de ator. Então, vou ser um ator. Agora, se eu falar que eu nunca pensei nisso, eu estou mentindo, porque eu pensei nisso já. Né? Mas a doutrina me ensinou, me mostrou, através da dor, inclusive, que eu tenho que me transformar. Que bom seria que os irmãos não se transformassem pela dor, porque depois da dor veio o amor, né? Que eles entrassem pelo amor direto. Vamos lá, Zé, para outra aqui. Por isso que a gente falou um pouquinho aqui da Casa Espírita, que é o nosso local, nós precisamos de uma Casa Espírita. Hoje nós estamos um pouquinho afastados devido a tudo isso que está acontecendo. Mas o que nós estamos fazendo aqui é uma extensão da nossa Casa Espírita, não é mesmo? É uma extensão. A nossa casa que nós estamos aqui, né, entre aspas, é uma extensão do centro espírita. Um centro espírita, se não se servir, a gente fala de lenitivo aqui, de confrontar, né, de confortar e ajudar, de novo, um centro espírita, se não servir para confortar e ajudar aos que procuram, pode se tornar uma figueira seca, pois deixou de atender às necessidades dos seus frequentadores. Imaginem se uma pessoa vai pela primeira vez numa casa espírita e ela não ser recebida de braços abertos, com um sorriso no rosto. Ela ser recebida carrancuda. Você acha que ela volta? Naquelas brincadeirinhas, né? Bom dia, né? Bom dia por quê? Boa tarde. Boa tarde por quê? Né? Se eu nem almocei ainda. Não tem isso, as brincadeirinhas? Né? Então, o centro espírita, uma casa espírita, tem que atender a todos os irmãos, né? Por quê? Porque lá é uma casa de consolação. O centro espírita é um hospital que acolhe a todos os irmãos, aqueles irmãos doentes da alma, doentes do espírito. Que bom seria que todos lá fossem por amor, mas infelizmente não é assim que é hoje. Vamos pela dor. Eu fui um caso desse. Né? Vamos lá, Zé, por favor. Por isso, cada um dos seus integrantes, ou seja, nós, devemos nos sacrificar para que o todo prevaleça. Não é o eu, somos nós. Né? Confraternizar para melhor servir. Confraternização. Confraternizar entre as pessoas. Vivemos em sociedade. Por isso que cada um dos seus integrantes deve se sacrificar para que o todo se prevaleça sobre as suas opiniões. E no caso do Espiritismo, os princípios doutrinários devem sempre estar em primeiro lugar. Que princípio que é esse? Né? Os ensinamentos de Jesus, os exemplos dos Espíritos, né? Os estudos, essa nossa troca de ideias aqui, esses são os nossos princípios. O princípio de servir as pessoas, de consolar as pessoas. Mas, por favor. Você realmente confia em Deus? Aqui vai uma historinha, para a gente terminar já. Né? A pergunta é, você confia em Deus? É claro que eu confio. Todo mundo confia em Deus. Acho que algumas pessoas já viram isso, mas vamos de novo. Contam que um alpinista, desesperado por conquistar uma altíssima montanha, iniciou sua escalada depois de 2 anos de preparação. Como queria a glória para si, ó, tá vendo, né? O meu orgulho, resolveu subir sem os companheiros. Então eu fui sozinho. A noite era muito densa e naquele ponto da montanha. E não se podia ver absolutamente nada. Tudo era negro, visibilidade zero. A lua e as estrelas estavam encobertas pelas nuvens. Ao subir por um caminho estreito e apenas poucos metros do topo, ele escorregou
e precipitou pelos ares, caindo a uma velocidade vertiginosa, ou seja, ele começou a cair, ele se desequilibrou. Vai lá. O alpinista via apenas velozes manchas escuras passando por ele e sentia a terrível sensação de estar sendo sugado pela gravidade e continuava caindo. E, em seus angustiantes momentos, passaram por sua mente alguns episódios felizes e outros tristes da sua vida. Por aquela fração de tempo, nossa, a gente começa, quando a gente tem um problema, né, e começa a passar várias coisas nas nossas cabeças, né? Vamos lá, Zé. Pensava na proximidade da morte e sem solução. De repente, sentia um fortíssimo solavanco, causado pelo esticar da corda na qual estava amarrado e presa nas estacas cravadas na montanha. Por algum momento ele parou, né? Travou ele. Nesse momento de silêncio e solidão, suspenso no ar, não havia nada que pudesse fazer. Então começou a gritar com todas as suas forças. Gritar para quem? Nessa hora até quem é ateu acho que deve falar, Deus me ajuda, me acuda, por favor. No momento de desespero, né? De repente, uma voz grave e profunda vinda do céu lhe respondeu: o que quer que eu faça para você, né? Aí ele falou: salva-me, Deus, por favor. Aí, Deus falou: realmente crês que eu possa salvá-lo? Aí o alpinista disse: é claro, com toda certeza, Senhor, o Senhor pode me salvar. E aí, ele diz: Deus, então corte a corda no qual está amarrado. Né? Você quer que eu te salve? Eu quero. Você crê em mim? Creio. Então você corta a corda. Caramba, ele falou assim: se eu cortar a corda, eu vou cair aqui, eu vou morrer, né? Houve um momento de silêncio. Então o homem agarrou ainda mais fortemente a corda, ou seja, Deus disse para ele cortar a corda, mas ao invés de ele cortar, ele agarrou ainda a corda mais forte. Vamos lá. Por que duvidas? Não crês que sou seu Deus e posso salvá-lo? Eu sei, Senhor, eu sei que é meu Deus e posso salvá-lo. Mas, né? Se creres, verás a glória de Deus. Aí Deus ainda insistiu. Corte a corda, meu. Corta aí, vai lá, corta esse negócio aí. Conta a equipe de resgate que no outro dia encontraram o alpinista morto, congelado pelo frio, com as mãos agarradas fortemente à corda, apenas a 2 metros do solo. Né? Vai lá, Zé. Aí, cada um tem a resposta. A gente cortaria essa corda? Colocando na posição do alpinista? E qual corda nós cortaríamos, né, nas nossas vidas para crer em Deus, né? Às vezes precisamos tomar decisões que testam a nossa fé em Deus. E nós estamos tão agarrados às cordas, e será que a gente vai, né, cortar, né? Nós vamos deixar o certo pelo duvidoso? Cada um tem a sua resposta. Devemos diariamente exercitar nossa confiança em Deus, lembrando-nos que sempre que o Senhor nosso Deus nos segura pelas mãos e nos diz: não temas que eu te ajudo. Isaías 14, acho que é capítulo 4, de 1 a 13. Vamos lá, né? A melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros, pois Deus sabe o que faz. Pessoal, Deus sabe o que faz. Deus nos ama tanto, né, que foi dito, que nos fez simples e ignorantes, nos fez a sua imagem. Você acha que Deus quer o nosso mal? Deus é justo e bom, né? Assim como o seu filho que veio para cá, Jesus, justo e bom. Jesus nos ama. Mãezinha querida, nossa mãe Maria, ela nos ama tanto, que nos dá o cobertor do tamanho do nosso frio, a nossa mãe Maria. Para nós, né, Maria de tantos nomes, para nós Maria Aparecida. E a espiritualidade amiga que sempre está ao nosso lado, o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, sempre nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. Vejam bem, sempre nos mostram, porém não nos obriga, porque
porque a decisão é nossa. A confiança que eu tenho ainda em Deus, na espiritualidade, ela é minha. A decisão é minha. Lembram que muitos são os convidados. Quase ninguém tem tempo. A decisão é tua, a decisão é tua. É isso aí. A gente falou bastante já. Tem uma... para a gente finalizar aqui, pessoal, depois se vocês quiserem comentar, a gente até depois vai falando com vocês, mas tem uma música que eu gostaria que o José conseguir pôr, que ela sintetiza um pouquinho isso aqui que a gente está falando, tá? É uma música de uns 3 minutos, mais ou menos. Pode pôr, Zé, por favor. Mentalize com a dor, tenho confiança em Jesus, nosso Senhor. A fé move montanhas, tenha Deus alegria. A fé, mãe da esperança, traz a luz a quem não tem. Basta apenas ter vontade. Se o ponto de partir realça o amor e a verdade. Mentalize com a dor, tendo confiança em Jesus, nosso Senhor. Com bons sentimentos, tudo pode se alcançar. A fé move montanhas, tenha Deus alegria. A fé, mãe da esperança, traz a luz a quem não tem. Basta apenas ter vontade. Podemos conseguir se o ponto de partir realça o amor e a verdade. Podemos conseguir só a verdade. Verdade.
Nossa. Tá. Pessoal, mais uma vez, né, muito obrigado por essa participação, pela essa nossa troca de ideias. Que a gente sempre fala, que a gente mais aprende aqui, né? E falar sobre Jesus, falar das passagens de Jesus é fácil, né? O complicado é a gente, na prática, levarmos esses ensinamentos adiante. Mas não tem problema, a gente vai errar, mas a gente, com certeza, nós vamos acertar mais do que errar. Mais uma vez, muito obrigado. Agora, a gente vai fazer aqui essa prece de encerramento. E uma prece de encerramento em forma de vibração. E aqueles que puderem fechar os olhos aí, vamos fechando, por favor. E as vibrações de agradecimento. Agradecimento por estarmos vivos, né? Agradecimento por Deus ter nos proporcionado mais um dia de vida. Esse agradecimento por estarmos ao lado das pessoas, né? Nós temos que estar, né? Porque foi dito, você está do lado das pessoas que vocês devem estar. E a gente tem que agradecer. Agradecer também por termos pessoas aos nossos lados que nós falamos que são nossos inimigos, que aquelas pessoas que não têm aquele sentimento de confiança entre uns e outros. E nós também temos que vibrar por essas pessoas, né? Jesus veio para todos. Jesus falava com o pobre, com o rico, com os doutores da lei. Para Jesus era indiferente. Por quê? Porque todos nós somos irmãos na espiritualidade. E vibrando é um jeito mais simples, mais poderoso ainda, de chegar até aqueles irmãos que tanto necessitam. As nossas vibrações. Vibrações de fé, vibrações de amor. Miremos em Jesus, que era o médico dos médicos, né? Que curava a todos apenas com seu olhar, apenas com seu carinho, apenas com a sua palavra. Porque Jesus está dentro de nós. E vamos vibrando por aqueles irmãos tão necessitados, aqueles irmãos moradores de rua, que muitas vezes, mais do que o alimento que os falta, é uma mensagem, é uma palavra de carinho, de afeto. Que essas vibrações possam chegar até eles. Vibrando também, ó Pai, pelos irmãos que se encontram nos hospitais, em tratamentos médicos, sendo operados, passando por uma consulta, que a luz do Mestre Jesus, o amor de Maria, passe sobre eles, abençoando cada um. Vibrando também pelos profissionais da saúde, esses irmãos trabalhadores na causa do Mestre Jesus, que não medem esforços para ajudar, independente de quem seja aquela pessoa. Vibrando também por todos os lares da terra, independente de quem são esses lares. Vibrando pelas pessoas, por todas as religiões, por todos aqueles que levam adiante o propósito do bem. Vibrando, ó Pai, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos. Fazendo agora uma pequena pausa de uma vibração para aqueles entes queridos que estamos pensando nesse momento. Vibrando também pelos nossos irmãos do plano espiritual, pelo nosso mentor, pelo nosso anjo da guarda, vibrando pelas zonas umbralinas, que a figura doce e meiga do Mestre Jesus possa passar desses lugares, através com os trabalhadores também abnegados, e possam resgatar esses irmãos de acordo com o merecimento de cada um. Também pedimos, ó Pai, humildemente, vibrando, né, humildemente a vibração por nós mesmos, criaturas que somos, tão necessitadas de amparo, de carinho, de amor da misericórdia divina,
que o nosso mentor espiritual continue nos amparando e que os benfeitores espirituais nos fortaleçam na prática do bem. Agradecemos também aos irmãos Estevão, o irmão Rodolfo, esses trabalhadores laboriosos da causa do Mestre Jesus, e junto com nosso irmão Ismael, que é o preposto do Mestre aqui no Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho, junto também com a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, sempre apostos para ajudar aqueles irmãos que tanto necessitam. Que assim seja, graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.